Essa imagem simboliza muito. Esse é o começo da Maju, no sentido da ideia, de como ela cresceu. Desde pelo menos há uns 13 anos atrás, eu passei por uma situação que me fez querer um dia fazer algo para crianças e suas famílias. E o tempo passou, aí veio o meu filho, né? Eu tive meus filhos e depois o João com o diagnóstico de autismo. Mas quando aconteceu eu não sabia nada, literalmente não entendia exatamente o que era o autismo, enfim. Então entrei nesse universo e ao entrar nesse universo, aquela ideia que estava lá guardada, ela voltou. Um dia vou ter algo para trabalhar com crianças e suas famílias. E o que eu trabalharia? O autismo. Lá atrás a ideia era outra. Quando o João veio com o diagnóstico, a ideia mudou. Então eu já tinha isso na minha cabeça, que um dia eu trabalharia com crianças que tivessem transtornos, né, do espectro autista e as suas famílias, porque para mim sempre o mais importante era trabalhar com as famílias. E nisso eu comecei a pensar, idealizar, sentar como seria essa ideia. Foi onde eu comecei a estudar, porque aí eu comecei a ajudar o João e comecei a entender o que um dia eu trabalharia com isso. Um dia eu ajudaria pessoas que tivessem essas questões, as famílias que tivessem com essas questões, e eu precisava entender. Para eu poder ajudar, eu precisaria entender. E esse entendimento prático de que de fato eu trabalharia com isso um dia foi mais ou menos em 2021. Então foi onde começou tudo. E nesse começar tudo, uma pessoa que estava fazendo um trabalho pra gente das terapias do João, ele desenhava, então a ideia foi fazer uns cardzinhos de que pode, não pode, só que com desenhos. E aí eu pedi pra ele, falei, olha, você pode fazer um desenho pra mim, que ele é simbólico, é pra algo que eu vou ter no futuro, mas o que eu vou ter no futuro representa exatamente meus filhos, né? Representa a Maju, que é a Maria e o João. E essa Maju, ela vem do nome da boneca, essa que tá aí na foto. Então a Maria ganhou uma bonequinha, a primeira boneca que ela ganhou dos tios dela. E na época eu lembro que a Maria era muito pequena ainda e eu falei, que nome que a gente vai dar? Que nome a gente vai dar? E na minha cabeça veio Maju, a junção do nome dos dois. Então ficou, a boneca tinha o nome de Maju, essa boneca ficou guardada, ela tá guardada até hoje, toda quebrada, mas ela simboliza o nome depois do que é a Maju hoje. Então, queria contar para vocês um pouco desse início dessa história, como que começou a pensar no que seria a Maju, e depois ela foi crescendo, e depois tudo isso era só uma ideia, tudo isso era só um papel, tudo isso era só escritas, e-mails, mas foi algo que hoje se concretiza, que tem muito para crescer e muito para evoluir, mas queria dividir com vocês essa história. Vou compartilhar mais daqui para frente, mas também deixar um recado para as mães que estão aí, para que acreditem, cuidem, estudem, aprendam, compartilhem com seus profissionais, para que vocês saibam cada vez mais sobre o que as suas crianças têm, para que vocês possam ajudá-las cada vez mais, aprendam sobre a infância, para que a gente possa ajudar cada vez mais as nossas crianças, e para aquelas que têm sonhos aí que estão guardados, basta ter fé, acreditar e trabalhar. Não é fácil, mas é possível. É isso.